Nós acreditamos que a intolerância e a xenofobia nascem da falta de informação. Então a gente procura fornecer informações, contar histórias para que as pessoas se sensibilizem pelo tema e se mobilizem também para participar dessa rede de integração e de acolhimento de refugiados. Para nós, todas as doações são muito importantes, sejam as doações financeiras ou as doações materiais, elas são fundamentais para a manutenção do trabalho que a gente desenvolve e para a ampliação dele. Eles devolvem a nossa dignidade. Que por fuera nos veamos como estamos, por dentro nadie sabe lo que está pasando en nuestras casas. Está fazendo uma campanha para doar. A gente está convidando vocês para ajudar a Cáritas y también ayudar a las personas. Que de un día para otro se te paralice el mundo, o sea, te quedaste sin trabajo, estás en un país que no conoces a nadie. Las únicas puertas que nosotros tocamos son las de Cáritas. Nos ayudaría mucho, no les voy a mentir, sí nos ayudaría porque la verdad es que estamos muy mal en casa, necesitamos pagar alquiler, comprar comida, tenemos niños en casa que necesitan pañales, necesitan leche. No tenemos casa propia. Estuve enferma y a raíz de que estuve enferma me botaron del trabajo. Tengo 4 meses sin trabajar y ahora a raíz de la pandemia recibimos cualquier tipo de ayuda. Sea poco, sea mucho, sí nos va a servir, así que muchas gracias. Cualquier tipo de ayuda que sí de verdad hace falta. Es muy buena la ayuda que nos brindan. Con la ayuda que ustedes nos están facilitando, están ayudando muchas familias que de verdad lo necesitan. Doe para Cáritas. Bom dia a todas e a todos. Esse é o evento inaugural do projeto de extensão chamado Sócio e Filosofando. A gente está muito feliz de estrear o nosso projeto aqui na Semana Virtual do IFRJ, né? Esse é um projeto que foi pensado já no momento de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. E ele é composto por estudantes e professores das equipes de Sociologia e Filosofia do campus Maracanã do IFRJ. Então, antes da gente começar propriamente o debate, né, como é um projeto novo, eu vou apresentar quem faz parte desse trabalho e contar um pouquinho sobre ele, né? Nem todos os participantes do projeto vão estar aqui com a gente na live, porque nós somos muitos e a gente tem limitações de tempo, né, também para desenvolver essa mesa. Então, quem não estiver aparecendo aqui hoje é porque está colaborando também nos bastidores desse evento. Bom, da equipe de Sociologia do campus Maracanã fazem parte eu, professora Juliana Taide, a professora Ana Cristina Pimentel, a professora Mariana Souto Maior, a professora Kátia Correia e o professor Sérgio Rocha. Da equipe de Sociologia vão estar aqui com a gente, fazem parte do projeto o professor Luiz Guilherme Cochin e o professor Rodrigo Carqueja. O bolsista do nosso projeto é o Arthur Araújo, que faz o curso de Biotecnologia, e nós também contamos com as maravilhosas estudantes voluntárias, Natália Langoni, estudante formanda de Química, que vai estar aqui na live com a gente, a Júlia Lage, nossa caloura de Biotecnologia, e a Ana Clara Nicodemos, que é a nossa web designer oficial e faz o curso de Alimentos no IFE também. Mas recentemente se juntou ao projeto também Pedro de Freitas, que também faz biotech. Então sigam o nosso projeto de extensão, hashtag Sócio e Filosofando, em todas as redes sociais e acompanhem a nossa produção de conteúdos. Bom, então como eu comentei, né, esse projeto ele já foi pensado no contexto da pandemia, em que a gente sentiu uma necessidade de utilizar as redes e plataformas digitais que estão sendo tão importantes, né, para a interação e comunicação nesse momento. E a gente pensou em usar essas redes para divulgar reflexões e ideias, né, da sociologia e da filosofia. A gente tem como preocupação central do projeto estimular o pensamento crítico. E por que isso, né? Porque não só a gente está vivendo uma disseminação mundial do coronavírus, que é uma coisa inédita, né, para a nossa geração,
Mas a gente também está enfrentando uma era de disseminação de notícias falsas, de movimentos anti-ciência, de um anti-intelectualismo, ou ainda o que a gente pode chamar de negacionismo, né? Então, tem sido um momento em que os discursos e as narrativas sobre a realidade, sobre a verdade, estão em plena disputa. E nesse processo tem acontecido a deslegitimação das instituições acadêmicas e científicas, que historicamente, né, são as nossas referências de produção do conhecimento. E é muito curioso que tudo isso esteja acontecendo e ganhando força no momento em que mais demandamos e dependemos da ciência, né? Nós estamos todos em casa, ao invés de estarmos juntos hoje no Instituto Federal, estamos passando por diversas dificuldades e a gente está à espera do quê? De uma vacina, né? Uma vacina que, como sabemos, vai ajudar a gente a sair da crise sanitária que a gente está passando e a retomar alguma normalidade com maior segurança. Então, esses discursos que negam os fatos científicos, que negam a realidade de crise, né, que a gente está vivendo, que negam os protocolos sanitários, eles são muito perigosos, né? E aí é sobre isso que a gente está se propondo a debater com vocês aqui hoje. Então, a gente pretende, a partir das reflexões da sociologia e da filosofia, fugir, né, nos afastar das explicações que são reducionistas, que são simplistas ou fáceis demais a respeito da sociedade e dos seus fenômenos, que são sempre muito complexos. Eu sempre brinco com os meus alunos, né, que a sociologia ela veio para criar problemas, né, e não para apresentar respostas fechadas e caminhos únicos. A sociologia, assim como a filosofia, são formas de pensar que problematizam os fatos sociais, né? Que nos ajudam a justamente duvidar das respostas fáceis e a suspeitar de quem tem solução pronta e rápida para tudo. E não tem nada de radical nisso, né? Pelo contrário, a capacidade de perguntar, de questionar, é justamente aquilo que nos faz humanos. E aí eu queria propor uma reflexão, né? Vamos lá, imaginar se o Isaac Newton, aquele físico inglês, tivesse ido tomar o seu chazinho no jardim, tivesse sentado embaixo de uma macieira, mas se ele não tivesse uma pergunta na sua cabeça, né? Se o Newton não reconhecesse que ele tinha muita coisa, né, que ele não sabia, se ele não tivesse, né, reconhecido também a sua ignorância, a necessidade de ter mais conhecimento, ele nunca teria se perguntado, ora, por que as maçãs sempre caem perpendicularmente em direção ao solo? Né? Por que elas sempre caem retas no chão? Se não fosse essa pergunta, essa dúvida, esse não saber, né, a gente não teria a lei da gravidade e todas as inovações que foram desenvolvidas a partir da sua descoberta. Então, os maiores cientistas e as maiores descobertas da humanidade foram justamente movidos por perguntas, pelo reconhecimento de que não sabemos tudo. E esse debate aqui de hoje, essa mesa redonda e, sobretudo, esse projeto, né, de extensão, são um convite para a gente assumir junto a nossa incompletude. O Sócio e Filosofando é um convite ao estudo, ao conhecimento, o que envolve sempre duvidar, refletir de forma crítica e ter mais perguntas do que respostas. Então, vou dar início agora à nossa mesa redonda, que se chama Tempos de Pós-Verdade, em tom de pergunta, desafios da academia na produção e divulgação científica na atualidade. Vou convidar, então, agora para a nossa primeira fala, a professora de Sociologia, Mariana Souto-Maior, para entrar aqui na nossa conversa. E vou mediar esse debate. Bem-vinda, Mariana. Olá, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, bom dia, colegas, muito obrigada a todo mundo por estar aqui, obrigada à organização da SACEPI. E então, como a professora Juliana colocou, né, o tema da nossa live, Tempos de Pós-Verdade,
Então, gostaria de nesse início, refletir um pouquinho sobre esse termo pós-verdade, que é o nosso tema. A pós-verdade, ela passou a ser um termo central nos comentários políticos em 2016, em função das eleições presidenciais norte-americanas, porque nessa campanha presidencial houve disparos em massa de fake news. E com isso, a palavra pós-verdade foi considerada a palavra do ano pelo dicionário Oxford nesse mesmo ano de 2016. Mas o que é a pós-verdade? A pós-verdade é uma narrativa que apela para emoções e crenças pessoais. A narrativa pós-verdadeira se baseia em sentimentos, em discursos emotivos e sensacionalistas. O discurso credível, ao contrário da pós-verdade, é baseado naquilo que se sabe sobre certo assunto. Ele está ancorado em fatos objetivos e na razão. O cartoon que nós divulgamos na nossa página do Instagram, ele mostra essa ideia. De um lado, a verdade, penso, logo existo. Do outro lado, a pós-verdade, acredito, logo estou certo. Então, a verdade remete a um processo reflexivo, enquanto que a pós-verdade é um processo emotivo. Os discursos que propagam pós-verdade são disseminados por meio das fake news e das teorias conspiratórias. E essas narrativas têm sido cada vez mais influentes na hora de formar a opinião pública. Por exemplo, se você detesta um político e aparece uma notícia falsa, difamadora sobre esse político, você tende a acreditar nessa informação, porque ela confirma uma crença sua de que esse político é ruim. O problema é que, geralmente, os conteúdos que ganham mais visibilidade nas mídias digitais são conteúdos pós-verdadeiros, sensacionalistas e alarmistas. Por quê? Os algoritmos que são aqueles modelos matemáticos que orientam que tipo de conteúdos serão produzidos, divulgados e consumidos nas mídias digitais, eles tendem a mostrar conteúdos que geram maior engajamento, visualização, compartilhamento, likes e, consequentemente, maior lucro. Então, esses conteúdos que promovem maior engajamento, como eu disse, eles são mais sensacionalistas, apelam para emoção, reforço de crenças, propagam notícias falsas, mensagens preconceituosas, e muita gente acaba se convencendo de determinadas ideias redutoras da realidade e de mensagens que retiram a complexidade da informação. Os discursos pós-verdadeiros têm sido propagados com muita velocidade atualmente. Segundo o depoimento de um entrevistado no documentário da Netflix, O Dilema das Redes, uma notícia falsa tem 6 vezes mais chances de alcance do que uma notícia credível. As mentiras são propagadas muito mais rapidamente nas redes sociais. Já os discursos credíveis e comprovados cientificamente possuem um processo mais longo para serem elaborados, divulgados e consumidos, e por isso eles acabam tendo menos alcance. O conhecimento científico é submetido a procedimentos metodológicos, teóricos e éticos, e demanda maior esforço e tempo para ser desenvolvido e divulgado, e maior capacidade de reflexão e atenção para ser compreendido. As mensagens conspiratórias e pós-verdadeiras, ao contrário, são de fácil assimilação, porque elas simplificam a informação. Elas confirmam o que as pessoas sentem e mantêm essas pessoas na sua zona de conforto. Você não precisa refletir tanto, repensar seu ponto de vista, entrar em contato com o contraditório. E muitos apenas comprovam suas ideologias e crenças e se sentem contemplados por notícias que vão confirmar seus preconceitos e seus estereótipos. É isso, Mariana, que bom ouvir essa explicação sobre o conceito de pós-verdade, né? Entender um pouquinho melhor esse termo que parece tão confuso.
Eu vou chamar, então, aqui para dar continuidade, né, a essa conversa e a gente entender um pouquinho melhor esses conceitos, né, que permeiam aqui a nossa mesa redonda de pós-verdade, de ciência, de anticiência, de crítica, de dogma, de crença. Vou convidar, então, o nosso filósofo, o professor Luiz Guilherme Cochin, para dar umas palavrinhas também para a gente. Já começou pesado, né? Me botando uma responsabilidade grande nas costas. Mas vamos lá, estamos aí para isso, né? Bom dia para você, Juliana. Bom dia para você que está nos ouvindo, você que está participando dessa live. Deixa eu tentar melhorar um pouquinho a câmera aqui. Bom dia também para as minhas amigas e os meus amigos integrantes dessa mesa redonda. Eu devo também agradecer os organizadores dessa semana. Eu só posso dizer que é bom estar aqui e participar desse momento com vocês. E assim, eu retomo aqui o tema apontado já pela professora Mariana, né? Na verdade, é tema da nossa roda de conversa aqui, nossa mesa redonda. O tema é tempos de pós-verdade, e é uma pergunta, e deve ser assim porque é uma questão que precisa ser problematizada. Logo de saída, eu digo que a questão de ser intérprete do próprio tempo, ela é desafiadora, porque nós estamos inseridos nesse nosso tempo histórico, né? Mas isso, de outra forma, não nos deve ser um impeditivo para que a gente diga algumas palavras. São tentativas, então, ainda que incompletas, como você disse há pouco, Juliana, mas que tentam dar conta de algo que pode ser danoso a nós enquanto tal, né? E é o que eu tentarei fazer aqui, desdobrando a fala anterior da professora Mariana, né? Então, você que está me ouvindo, observa, mesmo que você proponha que o nosso atual momento não possa ser tido como um tempo de pós-verdade, é praticamente inegável que o contexto em que estamos inseridos apresentam novas formas de comunicação, são variadas fontes de informação ou mesmo de desinformação, e há um dinamismo nunca visto nas interações que nós estamos estabelecendo. Tudo isso é possível e é mediado por tecnologias produzidas nos últimos decênios, que vêm fazendo com que tudo seja ágil, veloz, de ser difundido para ontem já. E, na maioria das vezes, a gente não tem oportunidade de maturação, de deixar isso virar um fruto, algo do tipo, né? Então, nesse tempo do ligeiro, parece que nós temos pouco tempo, né? Fica a impressão de que nos falta tempo, e um tempo importante, porque é um tempo oportuno e indispensável de reflexão, de esforço intelectual, de adoção de postura crítica, como você disse há pouco. Tempo esse necessário para repensar, ou mesmo pensar, porque talvez não pensamos, né? Aquilo que nos é continuamente apresentado por meio desse bombardeio de saberes, né? Fica aquela sensação de que a produção do conhecimento parece ser constantemente substituída por uma transmissão de informação sem a devida crítica. Daí é que quase todos nós, eu, você, somos seduzidos e levados, como bem disse a professora Mariana, né, a concordar com determinadas narrativas que muitas vezes são redutoras e simplificadoras da realidade sociocultural que nos cerca. E não só. Nós tendemos a transmitir aquilo que nos é repassado e aquilo que acreditamos ser verdadeiro, e ainda que seja só a nossa verdade, de acordo com os nossos sentimentos e crenças, e fazemos de maneira rápida, porque é mais fácil. É preciso acrescentar também que não ousamos sequer correlacionar ou confrontar opiniões com fatos e com a realidade como se nos apresenta, porque ainda na fala anterior, né, as emoções falam alto, as crenças estão sempre presentes. Talvez porque isso gere um desconforto. E pode ser até que a gente ouse, mas quando percebemos que algo vai de encontro àquilo que acreditamos ou que, de certa forma, contraria certezas e interesses, e mesmo pode ser mais doloroso ou complexo do que somos capazes de aceitar ou suportar, nós tendemos a negá-lo. E aí é um desdobramento que aqui, nessa mesa redonda, por certo, outras falas vão tocar, que é a questão do negacionismo, né? Assim, ao invés de apoiarem ou buscarem dialogar com as instituições historicamente produtoras de saber,
como é o caso do ambiente acadêmico e da atividade científica, no nosso atual tempo, não são poucas as pessoas que têm optado pelo caminho do descrédito a tais instituições, seguindo aqui as narrativas já apontadas, né? E para complicar ainda mais, não são apenas as instituições, né? Quando um outro apresenta argumentos diante das opiniões e certezas e discorda delas, ele deixa de ser um interlocutor e passa a ser visto como um inimigo, a ser não apenas desqualificado, mas que deve ser, inclusive, silenciado. Não é por acaso que termos como anti-intelectualismo, anti-ciência e termos afins estejam sendo retomados nesse nosso momento, né? Mais uma vez, e aqui eu preciso pedir autorização para me remeter à fala da professora Mariana, são esses os traços do nosso tempo que a gente está tentando mapear como dito tempos de pós-verdade, né? É a não necessidade ou a dificuldade de refletir, porque isso é difícil, de repensar pontos de vista, revisitando pensadores e pensadoras, de entrar em contato com o contraditório, né? De promover diálogo, enfim. Só que o preço que a gente vai pagar por seguir por tal caminho pode ser alto demais. Igual diz a música lá, né? O preço que se paga, às vezes, é alto demais. Porque no atual cenário está se abrindo mão da construção do espaço de convivência, daquilo que a gente conceitua como cidadania, né? Porque se você, antes, cidadão, ia para o espaço público, para a ágora, como os gregos chamavam, para dialogar, ou seja, para trocar logos, trocar argumentação, apresentar fundamentos, para efetuar a construção do espaço de convivência por meio da palavra, porque logo significa palavra também, hoje tal espaço ele vem sendo substituído pela virtualidade da rede, na emissão de certezas sequer questionadas e muitas vezes apropriadas e compartilhadas. Eu posso dizer de outra maneira, né? As pessoas têm deixado de lado aquilo que a elas caberia. Parece que estão abrindo mão da construção do espaço de cidadania, da própria ideia de convivência cidadã, sem se darem conta disso, né? O resultado é que vidas, as nossas vidas, a minha, a sua, acabam sendo regidas por interesses que nos são alheios e, na maioria das vezes, prejudiciais. Então, como você disse no início, Juliana, eu concordo que há necessidade de uma postura, de um pensamento crítico frente, primeiro, a informações que impensadamente são apropriadas e feitas verdades e certezas, compartilhadas sem as devidas considerações. É urgente um posicionamento crítico frente à negação dos conhecimentos historicamente constituídos nos espaços de produção de saber, que elevam o conhecimento diante daquilo que, na condição de humanos, nós desconhecíamos. E aqui eu faço uma observação, não que sejam os únicos, mas são aqueles que agregam, que fazem aumentar o conhecimento que outrora nós não tínhamos, né? E terceiro, é preciso um pensamento crítico frente a essa tentativa não só de deslegitimar, ou melhor dizendo, preciso corrigir, de deslegitimar, é verdade, né? Mas de silenciar, deslegitimar, mas de silenciar o discordante, né? Parece-me que a questão da velocidade na transmissão da informação, a proliferação dos meios de comunicação e novas maneiras de interação, não que tais elementos sejam prejudiciais em si, mas a forma como eles estão sendo utilizados tem abafado essa possibilidade, digamos, responsabilidade, né? Dando espaço para um reinado das opiniões. Em outras palavras, o espaço público tornado o reino das pessoais opiniões. E, diante disso, fica o desafio da produção do pensamento crítico. E crítico aqui não é um termo pejorativo, daquele que discorda de tudo, muito pelo contrário. Crítico é aquele que possui elementos para discernir, para julgar. Vale salientar que crítico, né, vem do grego, grego krinen, é um verbo, né, e significa separar, distinguir, né, ser capaz de separar para fazer distinções. E é aí, creio eu, a partir daí, que se pode tomar decisões, né?
Exemplos derivados do mesmo verbo são palavras como critério, como crise, ou seja, crise é momento de decisão, que precisa de distinção. Critério pode ser tido pelos meios para poder distinguirmos da melhor maneira possível, né? Portanto, eu considero que é buscar ser capaz de distinguir entre a complexidade da realidade, porque ela o é, e a simplória aparência que acreditamos estar informados sobre ela. O pensamento crítico seria um recurso indispensável, por se pensar fundamentado na capacidade de distinção. Saliento que as informações são tantas, tão velozes e tão variadas que mais confundem do que nos permitem fazer tais distinções indispensáveis, né? E, além do mais, tem sempre alguns interesses, sejam eles políticos, econômicos, religiosos, etc., para que reine a confusão, a ignorância e o desconhecimento. Já tem gente estudando, inclusive, uma indústria produtora da desinformação e promotora da ignorância, né? Porque tem alguém levando vantagem com esse negócio. Portanto, Juliana, eu acho que se torna urgente a capacidade de crítica, de formação de juízos, né? E aí a etimologia me vem como ajuda mais uma vez, né? Porque juízo vem do latim jus, daí justiça, justificativa, entre outras palavras, né? Só assim poderemos agir de maneira justa conosco mesmo e com o nosso semelhante. Isso se a gente já não tiver feito dele um inimigo, né? E continuar construindo esse espaço de convivência, de cidadania, dos direitos, dos quais vem a palavra jus também. Jus tem fundamento em... O direito tem fundamento em jus, né? Só que é preciso destacar que isso demanda compromisso, demanda dedicação, demanda tempo. É necessário ócio criativo em tempos do império de negócios, né? E note que negócio é negar o ócio. E ócio não é ficar à toa, mas dar tempo a si mesmo para refletir sobre questões tão cruciais, né? Mas só que esse tempo nos falta porque muitas vezes não é tirado pelo uso contínuo de redes sociais, de mensagens, de directs, e por aí vai, né? O que eu preciso dizer é que frente à doxa, que é um termo grego também, que é a opinião de acordo com os antigos gregos, que era tido por um conhecimento de ouvir dizer que, e se a gente for trazer para os dias de hoje, é como se você recebe informação e se satisfaz com ela, era preciso, na ágora, no espaço público, apresentar suas razões frente a essa doxa, né? E essa era uma questão abordada pelos primeiros filósofos gregos que se lançaram às questões antropológicas. Não se podia construir espaço de convivência baseado nas opiniões ou crenças, porque de doxa se desdobravam posicionamentos dogmáticos, né? Em contraponto, eles possuíam a palavra episteme para conhecimento fundamentado, logicamente constituído. Seria bom se tivéssemos um espaço bem mais amplo para discutir tais questões, mas vou me limitar a falar só essa questão, né? Até porque a palavra lógica, já que é um conhecimento logicamente constituído, significa fundamento, razão, o porquê das coisas, e pode ser traduzido mesmo por, entre aspas, palavra. Mas palavra essa que não pode ser desconsiderada, porque é diálogo, é diálogos, é troca, apresentação fundamentada, argumentação. Ou seja, frente às opiniões, era preciso apresentar argumentos. Era preciso pensar sobre as coisas, questionar verdades tidas por únicas, abalar certezas. Só possível pelo conhecimento, né? E não pelas opiniões. Era preciso justificar na relação com o outro, ter uma narrativa racionalmente constituída, ser capaz de explicar os porquês. Eu suspeito, já que é uma mesa redonda, são os primeiros momentos, estamos aqui levantando questões, que seja o que deva ser feito. E fazê-lo sem recorrer às crenças infundadas ou às emoções para corroborar pontos de vista. Note que todos nós, em maior ou menor grau, temos nossas vidas regidas por opiniões e crenças. Não podemos rapidamente considerá-las como se fosse algo ruim por si só. O problema é não questioná-las, né? E, pior ainda, elegê-las como fundamento de construção da cidadania, porque isso tem desdobramentos nocivos até demais, né?
Então, como estamos num tempo do tudo virtual, tudo tão veloz, tendemos a considerar que tudo é mais fácil, que tudo deve ser fácil. As doxas, então, elas aparecem como algo fácil porque estariam prontas, são já dadas, tais como teorias conspiratórias, por exemplo, que quase não deixam, entre aspas, pontas soltas e tudo explicam, né? Só que isso tira dos sujeitos a possibilidade de ousar pensar por si, de levar o outro em consideração como interlocutor e construtor partilhado do saber e da cidadania tão falada aqui, né? Substituindo tal compromisso por uma ditas verdade ou por ditas verdades que muitas vezes não são construídas pelo próprio sujeito, mas são repassadas e ele acaba sendo um consumidor sem reflexão, né? Por certo que um conhecimento fundamentado impõe grande custo ao conhecedor, porque ele precisa descobrir as coisas no diálogo com o diferente, confrontar tais coisas com a realidade. Até porque buscar saber, pensar, isso é trabalhoso, é difícil, é penoso. Construir uma vida intelectual não é algo fácil, mas ainda é o único caminho para que não percamos aquilo que nos sustenta. Por fim, né, eu preciso finalizar, a educação e a ciência se apresentam como colaboradoras singulares para os sujeitos na tarefa dessa construção. A construção de um saber e de um saber partilhado para a produção daquilo que a gente chamou de espaço de convivência aqui. Agora, como elas podem exercer seus papéis nesses nossos tempos, aí é outra questão que deve ser problematizada, e eu não posso continuar falando, porque tem muito mais gente para falar além de mim. Eu agradeço o espaço e a oportunidade. Obrigada, professor Guilherme, pela aula. Realmente muito bom te ouvir, né, e pensar melhor sobre esses conceitos que a gente está se propondo aqui a debater. Eu vou pedir para o professor Rodrigo agora, professor Rodrigo Carqueja, também de filosofia, para dar continuidade a essa dobradinha filosófica. Bem-vindo, Rodrigo. Dando prosseguimento à fala, né, do professor Luiz Guilherme, da professora Mariana. Antes, bom dia, Juliana, bom dia, professores e estudantes presentes, e a todos que estão assistindo aqui essa mesa redonda. Dando prosseguimento à fala da professora Mariana e do professor Luiz Guilherme, gostaria de reforçar, é mais importante agora levantar questões do que apresentar respostas definitivas. Discursos anticientíficos e pseudocientíficos, discursos de pura persuasão, dos mais variados tipos, opiniões, a famosa doxa dos gregos antigos, que o professor Luiz Guilherme apontou com tanta propriedade, não representam nenhuma novidade. São discursos que, de um modo ou de outro, remontam ao passado. E se o fenômeno das teorias da conspiração pode, sim, ser considerado um fenômeno bem recente, o seu funcionamento paranoico e alarmista, porém, é bem antigo. Talvez a grande novidade de tudo isso que vivenciamos é que estamos imersos em uma sociedade que não se caracteriza mais por meramente gerir e organizar a produção pela disciplinarização do horário e do corpo dos indivíduos distribuídos em lugares de confinamento. No agora, no pós-guerra, assistimos a uma generalizada crise de todos os meios de confinamento ou internação. Ouvimos falar por toda parte de crise da família, crise do hospital, crise do sistema carcerário, crise da escola e etc. E hoje, mais do que nunca, em tempos de pandemia, notamos que mesmo confinados em casa, não deixamos a todo momento de ser transpassados, permeados, invadidos por uma rede difusa e dispersa de veículos de comunicação onde circulam quase que instantaneamente uma multiplicidade de discursos. Isso sem falar de sutis dispositivos de controle e localização a que estamos constantemente submetidos. Os desafios impostos pela temática da pós-verdade, se é que esse termo é adequado, a ciência e a divulgação, é indissociável do contexto das profundas transformações sociais que estamos hoje vivenciando.
é extremamente problemático esse encontro entre a pós-verdade e a nossa sociedade contemporânea, nomeada de sociedades de controle pelo filósofo Gilles Deleuze, ou seja, sociedades que exercem um controle contínuo, sem interrupções, com uma comunicação cada vez mais instantânea. Estamos já na presença de novos modos de controle do pensar e do agir, que, devido à sua brevidade e curta duração, ainda não podemos compreender inteiramente seus efeitos. As interações, um convívio entre os seres humanos, o trabalho, a arte, a ciência, são hoje indissociáveis de uma incessante modulação ou constante variação de tonalidade promovida pelos mais variados dispositivos tecnológicos digitais de comunicação. As dimensões da aprendizagem, do ensino, da escrita, da leitura são moduladas, matizadas por novas tecnologias cada vez mais presentes e, também, invadidos o tempo inteiro por fluxos de discursos e de registros totalmente distintos. Portanto, mais do que nunca, não se pode mais negligenciar pensar a pesquisa científica e sua divulgação sem uma complexa atenção a essa gama de dispositivos de informação e comunicação invadidos por miríades de discursos de pós-verdade, de opinião, de anticiência, de teorias da conspiração e de pseudociência. Atualmente, as novas tecnologias e toda a gama de discursos se tornam obrigatório e fundamental aspecto da vida, onde está em jogo a transformação e modulação do mundo humano em suas mais diversas ordens, a social, a subjetiva e a ecológica. Então, e eu já vou concluindo a minha fala, o que se torna relevante para a nossa maior compreensão dessa problemática é o aspecto modulante presente nos mais diversos fluxos sociais, seja do controle de fluxo financeiro internacional, seja de reativação constante do consumo para regular os fluxos de desejo, seja da expansão ilimitada dos fluxos de comunicação que uniformizam nossas fontes criadoras. Se antes éramos moldados, disciplinados, bloqueados, impedidos a partir de compartimentos de confinamento e forçados a cada vez recomeçar do zero em uma linguagem que era analógica, hoje somos constantemente modulados por uma moldagem autodeformante que muda continuamente em uma linguagem que agora é digital, como se dependêssemos de uma grade com malhas que mudam de um ponto a outro a cada instante e sem cessar. É por isso que esse tema da pós-verdade, atrelado ao contexto das sociedades de controle, é tão relevante e, mais do que nunca, deve ser problematizado. Retorno agora a palavra da professora Juliana. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Rodrigo. Realmente, está passando uma sirene que eu não sei se vocês me escutam, mas realmente muito relevante a gente pensar sobre os custos, né, sociais e subjetivos dessa disputa de narrativas, né, que a gente está vivendo tão intensamente no momento de hoje e sendo potencializada, né, disseminada pelas redes sociais, essas tecnologias de comunicação. E para falar disso, né, eu vou chamar que vai contar um pouquinho para a gente sobre as teorias conspiratórias, né? O que essa ideia de conspiração tem relação com todo esse debate aí que os profs já desenvolveram anteriormente. Bem-vindo, Arthur. Primeiramente, bom dia para todo mundo que está aqui presente, bom dia a todos. Gostaria de começar falando que as teorias da conspiração não era tão disseminada anteriormente, porém, alguns especialistas apontam que começou no final dos anos 80, no início dos anos 90. Porque esse termo já existia até previamente, porém só na década de 1950, com o assassinato do presidente John Kennedy nos Estados Unidos, que ele foi empregado pela primeira vez. Pois muito se especulou sobre a própria morte de quem estaria envolvido,
ou qual era a real intenção de até algumas mídias da época apontarem que a inteligência americana estava envolvida no caso. Não é difícil entender por que as pessoas acreditam nisso, já que em situações um pouco mais críticas ou difíceis, elas tendem a acreditar em informações que alimentam as suas crenças ou ideias, recorrendo ao lado da mente que é um pouco mais fictício e fantasioso. Alguns psicólogos tentaram traçar mais ou menos um perfil das pessoas que acreditam nesse tipo de informação. A grande parte se dá por ter desconfiança de tudo e de todos, a tentativa de estar no controle da situação, ou seja, só a pessoa é o detentor da verdade e aquilo também não está aberto à discussão. Qualquer outra forma de debater, por mais que não seja a verdade o assunto da outra pessoa, não está em jogo. E eles também tendem a só se envolver com um próprio círculo social, de pessoas que compartilham o mesmo tipo de ideologia e crença. O avanço das teorias da conspiração se deu basicamente pelo avanço da internet pelo mundo todo no final do século passado e no início desse século, já que elas eram um pouco mais restritas à parte superior do globo, ou seja, alguns países europeus e os Estados Unidos. E eu também ponho a acrescentar que a falta de conhecimento e também a falta de credibilidade no governo são alguns passos para que algumas teorias se fixem. Por exemplo, o movimento anti-vacina, que eu vou exemplificar um pouco aqui para vocês. Ele começou lá pela década de 90, mais ou menos em 1998, quando o médico britânico Andrew Wakefield publicou na revista também britânica Lancet uma pesquisa sobre os efeitos adversos que a vacina tríplice viral causava. Para quem não sabe, a vacina ela ajuda a imunizar contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Muito se especulou sobre a tal pesquisa, até teve controvérsias por volta dela, até que em 2010 a própria revista fez uma carta aberta pedindo desculpas e tirando a pesquisa do ar, já que ela não utilizava do método científico comumente usado e que na mesma época que ele fez a pesquisa, ele estava tentando aprovar outra vacina que também teria o mesmo fim, que seria a tríplice viral. Por mais que tenha ocorrido a carta aberta, a cassação do própria licença de médico, ele ainda continua performando na Europa palestras mostrando que o efeito que isso teve é quase que irreversível. Mesmo contando de 1998 até 2020, são 22 anos, basicamente. Só em 2018, a OMS colocou o movimento como um dos maiores ameaças da saúde pública mundial. Trazendo um pouco o exemplo mais aqui para o Brasil, ele é diferente do que acontece fora, já que aqui a maioria das pessoas não são totalmente negacionistas com a vacinação, mas sim são ociosas, dependendo muito de como a situação do país se encontra, elas tendem a inclinar para um lado ou para outro. Por exemplo, quando o país enfrenta alguma crise social, política, econômica, elas tendem a inclinar para não vacinação ou não aderência a políticas públicas. Traz um exemplo um pouco mais histórico, a revolta da vacina em 1904. Ela se deu basicamente pela soma da insatisfação da população da época quanto às medidas sanitárias implementadas aqui na cidade do Rio, mais a vacinação forçada e obrigatória contra a febre amarela. Mesmo com todo o embate policial e político que teve, em 1907 a própria doença já tinha sido erradicada aqui no Rio de Janeiro. Outro fator que eu também posso mencionar é a tal eficiência do programa de vacinação aqui no Brasil, já que ele foi tão eficaz que algumas doenças não se tem caso há mais de 20 anos. Porém, com a alta baixa de vacinação, está sendo colocado em risco a própria saúde da população, já que a vacinação funciona basicamente como imunização de rebanho, ou seja, tem um limite mínimo de pessoas que têm que ser vacinadas para que
forme um escudo e que a população não se contamine de forma geral. Esse limite é entre 80%. A maioria das campanhas de vacinação estão atingindo 70%, 60%. O Brasil mesmo, que já ser reconhecido pela OMS por batalhar firmemente para erradicar o sarampo no Brasil, nos anos de 2018 e 2019, teve 23 mil casos confirmados. E até a poliomielite, que é um caso à parte, já que não é uma vacina injetável, sim, de forma oral, também está com a sua porcentagem abaixo dos 80%. No caso, um jeito de sanar isso seria a tentativa do próprio governo incentivar as pessoas que são encabeçadas do governo, incentivar a vacinação aparecer as unidades básicas de saúde e os postos para que possa ser feito, porque não existe medicamento ou vacinação com ideologia política, isso é só basicamente formado pelas pessoas. Então, não quer dizer que uma vacina seja de esquerda ou direita, ou vai funcionar só em pessoas que compartilham esse mesmo tipo de ideologia. Muito bom, Arthur, muito bom te ouvir, entender melhor, né, como é que essa ideia de conspiração, essas teorias, né, elas são criadas, disseminadas e elas não se limitam a uma opinião pessoal, né, como é que elas podem ter impacto na saúde coletiva, né, na saúde pública, na humanidade como um todo, que é o exemplo, né, desses movimentos antivacina, o que realmente torna o debate cada vez mais urgente, né, já que a gente está vivendo a disseminação de um vírus, né, em escala mundial, e a gente está realmente dependendo de uma vacina, né, para recuperar algum tipo de vida social normal e um pouco mais segura. Então, realmente muito importante ouvir essa recuperação histórica que você fez sobre as teorias conspiratórias. E agora eu queria chamar, então, a outra estudante que participa do nosso projeto, Natália Langoni, que já está se formando no curso de Química do IFRJ e também já está cursando, né, a graduação na UFRJ. Bem-vinda. E a Nath vai falar um pouquinho para a gente, né, também de outros movimentos anti-ciência, desse debate aí todo que a gente está desenvolvendo. Bem-vinda. Bom dia a todos. Vou continuar com esse gancho aqui que o Arthur comentou sobre o movimento antivacina, né? E vou falar mais no geral sobre os movimentos negacionistas. O grande problema dos movimentos negacionistas, assim como o antivacina que o Arthur comentou, é que eles não são possíveis de serem refutados, né? E isso porque os movimentos são baseados em teorias da conspiração, que são suposições, né? Não são comprovadas, acabam tomando uma questão de crença, né? Sem provas e nem argumentação. E aí a gente leu um livro para começar esse debate, né? Que foi o Tudo que Você Precisou Desaprender para Virar um Idiota, do Meteoro Brasil. E eles começam os capítulos falando sobre a ficção e a realidade, né? Opondo uma coisa da outra, o que as pessoas costumam achar, o que na verdade é, né? E no primeiro capítulo eles falam sobre teorias da conspiração. E nesse iníciozinho eles dizem assim, né? Abre aspas. Ficção, dizer que uma ideia é uma teoria conspiratória é apenas xingá-la e não refutá-la. E a realidade, não há como refutar uma teoria da conspiração diante daquele que nela crê. A questão é de fé, não de prova. Fecha aspas. E isso também ficou muito nítido quando a gente viu o documentário do Netflix, A Terra é Plana, que a gente até divulgou no nosso Instagram, né, Sócio Filosofando. Se vocês ainda não viram, pode ir lá dar uma olhadinha. Eles falam, a gente consegue observar como a fé sobre essa teoria é inabalável para aqueles que nela acreditam, né? Ao longo do documentário, os terraplanistas vão contra as comprovações científicas que se tem há mais de 2.000 anos, né, desde que a gente começou a entender que a Terra é redonda, e se baseiam no que eles mesmos acham. E eles tentam comprovar que a Terra é plana com diversos experimentos, e mesmo não dando certo, eles não deixam de acreditar na sua teoria. E por um lado,
de certa forma, é o que a gente está falando aqui sobre a questão do pensamento crítico, né, que a gente aprende na escola, reforça a importância dele, na verdade, eles não estão bem tendo um pensamento crítico, né, eles já estão partindo de um pressuposto que eles já acreditam, e sem ser autocrítico também sobre o pensamento deles, porque apesar de os experimentos darem errado, eles continuam procurando explicações para aquele erro, né, sem encarar os fatos, né? E uma parte importante, né, do método científico é você refutar a hipótese, né? E eles acabam não fazendo isso nesse momento. E principalmente eles vão contra toda a comunidade científica, né, que já refutou esse pensamento há muito tempo, com experiências e evidências que hoje em dia a gente consegue perceber no nosso dia a dia, né, sobre a Terra ser redonda. E eles fazem isso sem ter um embasamento científico, né, só com achismos. E se você discorda, né, deles, de alguma forma, você acaba passando como o doutrinado, o manipulado, né, por entidades maiores que estão movendo essa questão toda. E como falado antes, isso não por isso que não é possível refutar os terraplanistas, né, nem todos, assim como esses outros movimentos negacionistas, né, porque eles acreditam nisso e estão convictos das suas opiniões. Como se isso fosse algo sobre opinião e não sobre ciência, né, embasada em experimentos, né, e comprovações. Com isso, eles continuam espalhando suas ideias, né, trazendo mais pessoas para o movimento, fortalecendo os movimentos deles e, principalmente, continuam negando a ciência, né? Exatamente, Natália, obrigada pela sua contribuição, né? Você mencionou um livro e um documentário que a gente né, viu juntos durante as reuniões do projeto, né? Esse A Terra é Plana, que está no Netflix. E é isso, né? O movimento anti-ciência, ele resvala não só para o âmbito das vacinas, né? Mas como você mesma deu exemplo, também para fatos científicos, né? Já consolidados e milenares, como, por exemplo, o fato de que a Terra é redonda. Então, realmente, é muito importante a gente entender como é que isso persiste, né? E acaba sendo disseminado. Então, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nessa mesa redonda. Vou chamar agora de volta o professor Rodrigo, de Filosofia, que vai ajudar a gente a avançar, né, nesse tema e nessa conceituação de pós-verdade. Vamos lá, professor. Bem-vindo de volta. Bom dia, Juliana. Então, vou seguir mais um pouco na linha de caracterização desses discursos de pós-verdade, tal como fez a Natália e o Arthur. Em contraste com o pensamento científico, podemos dizer que tudo que envolve a pós-verdade tende sempre a ignorar todo o caráter rigoroso e criador em nome da homogeneização, da uniformização e da reprodução. Ou seja, está sempre carregada de total ignorância do rigor metodológico e de uma aversão a tudo que diz respeito à criação e à descoberta científica. Deste modo, vou apontar duas linhas possíveis de problematização, duas características que podem ajudar a compreender esses discursos. São eles o anti-rigor e a anticriação. Anti-rigor porque, em um enunciado conspiratório ou em uma fake news, por exemplo, ignora-se todo o trabalho de uma longa discussão teórica e experimental da ciência em proveito de ideias prontas e imprecisas. Para entender um pouco como isso funciona, é preciso ter em mente o seguinte ponto. Para que uma crítica a um determinado resultado científico faça algum efeito, ou seja, tenha relevância, é preciso que seja refeito todo o processo que foi percorrido para se chegar até ele, pois esse resultado, por mais simples que seja, é consequência direta de modelos e parâmetros. Não basta o simples confronto de teses, é preciso apontar, em um primeiro momento, quais premissas foram negligenciadas na utilização de um determinado modelo, e depois deve-se mostrar que os resultados se alteram significativamente quando se leva em conta essas mesmas premissas.
É um longo processo para se conseguir chegar a isso, que a pós-verdade e teorias pseudocientíficas simplesmente chamam de refutar tal teoria. A ciência é sempre processual, tanto na sua produção quanto na sua crítica. Essa foi a primeira característica. A segunda diz respeito à anticriação dos discursos de pós-verdade. Eles ignoram também todo o processo criador da ciência. Curioso falarmos de criação na ciência. E posso afirmar que a ciência é tão criadora quanto a arte. Claro que elas não criam as mesmas coisas, mas no que diz respeito à potência criadora, elas se equivalem. Os cientistas são criadores e também fornecem ao mundo ideias totalmente originais e singulares. Dizer que a ciência é discursiva não significa, de maneira alguma, que ela não seja criadora. Ao contrário, em suas bifurcações, ela passa por muitas catástrofes, rupturas e reencadeamentos marcados pelos seus nomes, pelos nomes dos cientistas. Teoremas de Pitágoras, relatividade de Einstein, leis de Newton e etc. E como conciliar rigor e criação? Coisas que parecem tão contraditórias. E esse é o ponto. Não são. Muito se tem dito sobre a criatividade nas ciências. Gostaria de citar um cientista chamado Ilya Prigogine, ganhador do Prêmio Nobel de Química do ano de 1977, por seus estudos em termodinâmica. Em sua obra, O Fim das Certezas, ele nos diz, abre aspas, é estranho que a criatividade científica seja com tanta frequência subestimada. Todos sabem que se Shakespeare, Beethoven ou Van Gogh tivessem morrido prematuramente, ninguém jamais teria realizado suas obras. Que dizer a respeito dos cientistas? Se não tivesse havido Newton, alguma outra pessoa não teria descoberto as leis clássicas do movimento? Faz-se sentir a personalidade de Clausius na formulação do segundo princípio da termodinâmica? Há algo de verdadeiro nesse contraste. A ciência é um empreendimento coletivo e a sua solução, e a solução de um problema científico deve, para ser aceita, satisfazer exigências e critérios rigorosos. No entanto, esses constrangimentos não eliminam a criatividade, são desafios para ela. Fecha aspas. Deste modo, rigor e criação na ciência não são contraditórios, eles são complementares. Um não elimina o outro, um necessita do outro. O rigor apresenta desafios ao cientista que, a partir de sua capacidade inventiva, vai apresentar uma solução criadora, inédita e imprevisível. Depois dessa leitura dessa passagem, podemos já caminhar para o fim da minha fala. E o que deve ficar claro nesse primeiro momento de aproximação com esses discursos anticientíficos, pseudocientíficos, de persuasão e de opinião, é que eles são tanto antirrigorosos, no sentido de ignorarem os desafios do processo metodológico de aquisição e crítica de uma ideia científica e, ao mesmo tempo, anticriadores, pois ignoram a criatividade do cientista em nome da simples comunicação dos veículos de troca de informação e de reprodução. É que esses discursos de pós-verdade consideram as coisas, os objetos, as ideias, os meios linguísticos, o próprio cientista e sua visão de mundo como já dadas, como se já estivessem prontas. Eles reduzem as relações de todo o acontecimento científico, suas bifurcações imprevisíveis, suas aberturas problemáticas, a uma simples transmissão de informação, a uma mera troca comunicacional. Os discursos de pós-verdade, de um modo geral, enfraquecem e empobrecem o acontecimento científico em nome da simples transmissão, ou seja, há uma transmissão que normaliza e modula em razão da mera comunicação, neutraliza e submete a uma lógica de reprodução e de views, tudo a que a ela se apresenta. Trata-se sempre de domesticar e despotencializar o que há de processual, criativo e imprevisível no acontecimento científico, reduzindo o rigoroso e a aventura criadora ao simples e previsível, ao óbvio e conhecido, ao comunicativo e habitual. E, para terminar, é importante não confundir essa simples comunicação com a divulgação científica feita de modo sério e rigoroso, e que também, por que não, criativa.
passo de volta a palavra à professora Juliana. Muito obrigado a todos. Professor Rodrigo, muito obrigada por mais essa contribuição ao debate, né? Eu vou convidar também novamente agora a professora Mariana Souto Maior, professora de Sociologia, para desenvolver um pouco mais, né, isso que o professor Rodrigo nos apresentou nessa segunda fala, né, essa ideia da comunicação, como é que isso fica, né, com a profusão das notícias falsas, né, nesse movimento global aí que a gente está vivendo. Pois é, né? Mariana. Como o professor Rodrigo acabou de destacar na sua fala, a ciência é sempre processual. E os discursos da pós-verdade são simplistas. E o professor Guilherme também colocou que existe essa diferença em relação ao tempo de disseminação dos discursos. Por um lado, uma rapidez de alcance das fake news e, por outro lado, a vagarosidade de alcance do discurso científico. Além disso, nos dias atuais, tem havido uma sofisticação nesse processo de produção de notícias manipuladoras e o crescimento de uma indústria de notícias falsas, em que diversos grupos empresariais com interesses financeiros, políticos e ideológicos contratam produtores de fake news e pagam para que os algoritmos publicizem conteúdos que contêm desinformação e que manipulam os fatos. No documentário que a Natália comentou, A Terra é Plana, né? O líder do movimento terraplanista nos Estados Unidos, ele afirma o seguinte, abre aspas, a ciência não está conseguindo combater o que estamos fazendo. O motivo de estarmos vencendo contra a ciência é porque os cientistas só falam de matemática. E nós dizemos, ei, ali esse ato, pode ver através da sua câmera. É isso, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Fecha aspas. Nesse relato, fica claro que o objetivo desse tipo de movimento é de combater a ciência e simplificar o discurso, ao apelar para uma crença, né? Então, nesse contexto, a ciência vem sendo criminalizada por esses movimentos conspiratórios e anti-ciência. E essa investida contra a ciência vai no sentido também de desconstruir a credibilidade científica, gerar desconfiança, desqualificar professores, pesquisadores, a fim de defender tais interesses. O próprio movimento antivacina, como o Arthur colocou, né, por exemplo, é muito prejudicial enquanto passamos por uma pandemia. A volta do sarampo em 2018 no Brasil é um grande retrocesso quando ele tinha sido erradicado em 2016. A historiadora Sônia Menezes, num artigo sobre essa temática, problematiza a emergência de revisionismos históricos e dos negacionismos, influenciados pela profusão de ideias de pós-verdade. Ela comenta que a manipulação de dados e informações e a falsificação de acontecimentos a fim de favorecer determinada percepção da história em nome de demandas políticas e sociais tem sido feita por pessoas que muitas vezes nem são historiadoras e nem acadêmicas. Mas o que nós, docentes, pesquisadores, cientistas, podemos fazer diante desse cenário? Essa mesma professora que eu citei, a Sônia Menezes, afirma que ao longo de muitas décadas, nós, intelectuais, cientistas, não fizemos grandes esforços para nos conectar a um público mais amplo que os nossos estudantes ou leitores especializados. E acabou se construindo um hiato entre as nossas produções de conhecimento e a tradução delas para um público mais amplo. Então, eu vejo que um dos desafios para a gente é o de conseguir comunicar bem os resultados das nossas pesquisas e das nossas reflexões teóricas. Muitos de nós, nesse sentido, têm utilizado as redes sociais para divulgar conteúdos científicos e traduzir dados e análises numa linguagem mais acessível para diminuir essa distância entre ciência e sociedade e combater a desinformação. São os posts animados que quebram a formalidade do discurso científico, mesclam os dados com umas figuras descontraídas, com GIFs, e tem também aqueles fios, né, que são as sequências de posts para explicar determinado conteúdo,
os vídeos no TikTok de 1 minuto, de forma que a sociedade consiga se informar com maior qualidade e compreenda conteúdos que geralmente não eram acessíveis para a população em geral. Esse nosso projeto de extensão, como bem colocou a professora Juliana no início da live, visa exatamente isso, estimular o pensamento crítico e a capacidade questionadora, traduzindo análises científicas de uma forma acessível nas mídias digitais. Só que, assim, apesar dessas iniciativas serem extremamente importantes, ainda é preciso um esforço que vá além dessas ações um pouco mais individuais. Então, uma ação institucional e governamental com investimentos na ciência, na pesquisa, na educação pública de qualidade, com incentivo à produção de conhecimento crítico e a democratização do acesso é crucial, porque só em uma sociedade bem informada e bem formada é que as pessoas conseguem fazer escolhas autônomas, conscientes e exercer a sua cidadania. Voltando um pouco também ao que os nossos colegas filósofos comentaram, é preciso passar da doxa e da opinião para a episteme, para o logos, para que a gente consiga estabelecer um diálogo construtivo na esfera pública. Então, o direito à informação credível, à formação crítica, à leitura, são direitos de participação cidadã. Nesse sentido, o desafio que temos pela frente tem a ver com o esforço de fazer essa ponte, essa aproximação entre ciência e sociedade, e o de lutar para que a produção, a divulgação e o consumo de conhecimento científico e crítico sejam direitos de todas as pessoas, fundamental para a gente construir uma sociedade verdadeiramente democrática. Obrigada. Perfeito, professora Mariana, muito obrigada pela sua contribuição agora nesse segundo momento também. Antes de passar, né, a palavra à nossa última convidada, também professora integrante do projeto Sócio e Filosofando, que é a professora Ana Cristina, eu gostaria de mencionar, né, que a gente está acompanhando aqui o chat, a interação do público, e a gente recebeu 2 questões que eu acho que, de alguma forma, já foram tocadas, né, pelos nossos convidados aqui dessa roda de conversa, mas eu vou ler aqui e já fazer a ponte justamente com a fala da professora Ana Cristina, porque eu acho que tem relação. Primeiro, a professora Kátia, né, mencionou assim, né, falou-se numa espécie de mercado de ideias que gera lucro para alguém. Como fica essa disputa de narrativas no jogo de poder, né? Um exemplo recente, as eleições norte-americanas. Um dos candidatos, após perceber que perdeu nas urnas, vai para a TV dizer que as eleições foram fraudadas sem apresentar qualquer prova, né? Justamente as falas, né, até agora foram no sentido de destacar como é que determinadas crenças, profusão de notícias falsas, né, elas têm impactos muito maiores do que uma mera opinião pessoal, né? A coisa não fica limitada a um ponto de vista individual, mas sim impacta, né, nos rumos das democracias, impacta na possibilidade de você ter realmente uma cidadania plena nos países, impacta nas dimensões de saúde pública, saúde coletiva. Então, realmente, é muito importante, né, a gente ter essa visão crítica, obviamente, né, de que a profusão dessas teorias conspiratórias, dessas notícias falsas, elas não se limitam a uma mera opinião, mas elas têm impactos, né, importantes e perigosos também, né, para a sociedade como um todo. E também vou mencionar a questão colocada pela Leila Silva, que foi a seguinte: como o negacionismo é um sintoma multifatorial que se propaga nas sociedades que compram notícias prontas nas redes sociais, quais as sugestões de vocês para contornarmos esse fenômeno nas escolas e sociedade, sem ferir a liberdade de expressão e opção?
Eu vou deixar essa pergunta em aberto, justamente convidando agora a professora Ana Cristina, que justamente vai tocar nesse papel da escola, né, como lugar da democracia também. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Juliana. Bom dia a todos vocês, todas e todos, aos colegas da mesa, a quem acordou cedo, está aí tomando seu cafezinho, está aqui sócio e filosofando com a gente. Muito obrigada à organização da SACEP, que recebeu esse nosso evento inaugural, né, do Sócio e Filosofando. Muito obrigada aos monitores, monitoras e monitores que estão aí, né, às intérpretes, né, muito obrigada às intérpretes, fazendo aí um papel bacana, traduzindo esse nosso saber, esse nosso conhecimento. Então, gente, coube a mim encerrar esta mesa de apresentação do projeto Sócio e Filosofando, que foi pensado como uma forma de superar o distanciamento social e levar o conhecimento sociológico e filosófico aos nossos estudantes por meio das redes sociais, que, no momento, é o único contato que nós podemos ter, né, diante da pandemia. Depois de falas tão profundas e relevantes, eu venho aqui ressaltar a importância de uma educação democrática pautada pelo pensamento crítico. Diante desses tempos de falsas verdades produzidas e disseminadas nas redes, de consequências sociais tão profundas, como relataram os nossos estudantes Arthur e Natália, sendo assim, discorro brevemente sobre a relação entre ciência, escola democrática e pensamento crítico, pontos que considero indissociáveis ao pensar nos desafios colocados pelas questões atuais com relação à pós-verdade, né? Em primeiro lugar, é importante destacar que o conhecimento científico não é absoluto, intocável. Este está sob constante crítica e sujeito a ser refutado em qualquer tempo. Na acepção de Karl Popper, filósofo da ciência a quem recorro, o conhecimento científico só pode ser assim considerado se puder ser falseado, refutado, né? Então, imagina, todos os cisnes que eu vi até hoje eram cisnes brancos, então daí eu deduzo que todos os cisnes são brancos, né? Mas aí um dia me aparece um cisne negro, e aí essa teoria cai por terra, né? Então, a ciência, ela é sempre passível de crítica, de reelaboração, né? De renovação. Então, na medida em que esse conhecimento é refutado, um novo saber se constituiu, né? Fazendo do processo de construção do conhecimento científico um processo contínuo, nunca acabado ou fechado em si mesmo. Conhecimento é, portanto, sempre provisório, está sujeito a redefinições, reelaborações, reconceituações. Refutabilidade e criticidade tornam-se, assim, características desta forma de saber. Falar de conhecimento científico não significa falar de um pensamento único, mas de um campo de dissenso, de interpretações divergentes e conflitantes, onde os consensos, quando existem, são sempre provisórios. A defesa da ciência enquanto forma de saber não pode significar, de forma alguma, pensamento único ou doutrinário. Considerando a escola como um espaço democrático de construção do saber, é importante que ela acolha essa pluralidade, essa multiplicidade de pensamentos, ideias e opiniões. Ao mesmo tempo, desenvolver o pensamento crítico com relação a estas proposições, que vêm do senso comum, é tarefa primordial da escola. A escola não é o lugar do pensamento único,
mas um espaço de confluências, de encontros, confrontos e elaborações, para o qual o olhar crítico deve ser despertado, aguçado, refinado. Despertar o pensamento crítico é estabelecer na escola um espaço de questionamentos e problematizações, que fará dos nossos estudantes não meros reprodutores do saber, mas também construtores do saber, né? Agentes sujeitos do próprio processo de construção do conhecimento, que, refinando suas habilidades argumentativas, poderão reproduzir nesse espaço a ágora grega, como o professor Guilherme mencionou, né? Esse espaço de diálogo, de debate, de desenvolvimento de argumentações, não um espaço de reproduções, né? Vai também possibilitar, né, que esse espaço seja um espaço de energia criativa para a produção de saberes, entre eles a ciência. Ciência aí, né, enquanto produto da criatividade humana, como acentuou o professor Rodrigo. No entanto, esse conhecimento, ele tem que estar orientado pelo rigor metodológico, como já abordado aí pelos colegas, pela professora Mariana e também o Rodrigo, o Guilherme, né? Tem que ter método, né? É preciso seguir determinados parâmetros, critérios, como o professor Guilherme também mencionou, né? Tem que existir um plano comum de racionalidade, né? A refutação de uma teoria, ela, ao ser feita, ela precisa ali seguir o mesmo percurso que foi feito por aquela elaboração, né? Verificações, experimentos, dados, né? Todos eles pautados dentro de uma estrutura lógica de argumentação. Então, a escola opera dessa forma a produzir o letramento científico e filosófico, aguçando olhares para operar de forma qualificada no espaço público, fazendo deste um espaço pautado pela argumentação e comprovação a partir de realidades fáticas, né? É preciso tomar o fato, né, real. E retomo aqui o projeto Sócio e Filosofando, né, para dizer que sócio e filosofar é um chamado que nós fazemos, né? Sócio e filosofar é verbo, é movimento, é o exercício constante do pensamento, é a ação que gera ação, porque conhecimento, como eu sempre digo para os meus alunos, é razão para agir, né? Então, dessa forma, eu me despeço com as minhas contribuições, devolvo a palavra para a Juliana, que vai conduzir o debate, né? E agradeço muito a todos vocês que estão aqui nos ouvindo e vamos prosseguir aí com as questões. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço, professora Ana Cristina, pela maravilhosa fala de encerramento, né, dessa nossa roda de conversa e apresentação, sobretudo, né, do nosso projeto de extensão que se chama #Sócio e Filosofando. Esse é o nosso evento inaugural, né, e mais do que tudo é um convite para todos que estão nos assistindo, seja da comunidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro, seja público externo, que acompanhem a nossa produção de conteúdos nas redes sociais e participem dos nossos debates, que, como desde o início, né, a gente afirmou que está aqui para colocar mais perguntas do que apresentar respostas. Uma pergunta também, né, que eu já mencionei as questões, né, que foram colocadas aqui na interação com o público, e vi que chegou uma última agora do Tiago Barros, colocando o seguinte, né, que a verdade não é única,
né? Ela passa por interpretações e perspectivas. Então, como diferenciar a multiplicidade de percepções que devem ser respeitadas das mentiras que precisam ser combatidas, né? Essa é uma questão muito importante, assim como as outras que foram colocadas. Acho que, de alguma forma, né, a fala da professora Ana Cristina também já tocou nesse ponto, né? A gente tem aqui um teto de conversa até 10h30, então, por favor, fiquem à vontade para colocarem qualquer outra questão nesses últimos 10 minutos que a gente tem, mas também abordando, né, essa questão colocada pelo Tiago Barros, acho que é importante a gente defender, né, as nossas instituições científicas, acadêmicas, educacionais, particularmente também as instituições públicas, né, que não são regidas por interesses privados e mercadológicos, como instituições legítimas, porque justamente são instituições em que o contraditório, em que o dissenso, né, como a professora Ana mencionou, fazem parte delas, né? É um espaço efetivamente democrático, né? Para a gente... Ai, que bom, estou vendo aqui meus colegas de projeto surgirem na tela. É o espaço, efetivamente, né, o espaço da escola, o espaço das instituições públicas, científicas, acadêmicas, é o espaço de produção de conhecimento que passa por um rigor metodológico, que passa por técnica, que passa por confronto de ideias, né, que passa por avaliação de pares. Não à toa a gente está aqui esperando ansiosamente a vacina, que está, entre aspas, né, demorando, mas não é uma demora, na verdade, né? Todo o mundo inteiro está mobilizado para acelerar um processo que tem um tempo, né? Como já foi mencionado aqui nesse debate anteriormente, né? O tempo da ciência, ele é processual, né? Ele tem um protocolo a ser seguido e acaba, às vezes, né, sendo muito menos atrativo do que aqueles discursos prontos, fáceis, rápidos, que apelam às emoções, que apelam às crenças e, por isso, são muito mais fáceis de serem disseminados, né, e apropriados pelo público amplo. Então, acho que, sobretudo, também, além de ser um convite ao debate, o Sócio e Filosofando é um convite a, enfim, a gente defender, né, as nossas instituições, como o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que muito nos honra de fazer parte, né? Acho que, estou olhando aqui, não temos mais nenhuma questão diretamente, né, para os nossos debatedores. Deixo todos à vontade para falar palavras finais, se assim desejarem, e agradecer muito, né, a SACEP pela oportunidade da gente travar esse debate aqui, nesse espaço, agradecer a comissão organizadora, as intérpretes aqui presentes, Patrícia e Marília, muito obrigada, e a interação do público, que é fundamental para a gente continuar. Então, agradeço muito a todos e deixo os colegas à vontade também, caso queiram falar algo mais. Acho que encerramos, então, por aqui. Ian, querido Ian, falando que foi incrível, muito obrigada, professora Luciana. Agradecemos muito, né, a presença e a participação de todos. Muita saudade, né, de todo mundo. Eu queria até falar, mas eu acho que o tempo vai ser pouco. Gostaria de agradecer o Tiago e falar que a gente vai ter que conversar bastante sobre a questão apontada por ele, porque nos 5 minutos que restam, eu acho que vai ser muito pouco, né? Porque ele levanta uma questão que é crucial, né? E é algo da minha reflexão há bastante tempo, porque o que ele está apontando é o fato de nós não conhecermos a verdade, mas isso não nos impede de buscá-la, né? É como se a verdade, como tal, fosse inacessível. E o que nos resta enquanto seres humanos é apenas essa busca. E se torna uma verdade enquanto busca exatamente por ser uma tentativa humana e incompleta. Rodrigo até brincou aí
quando a gente estava no que é chamado aqui de backstage, né, lançou uma pergunta bem parecida e perguntou algo semelhante ao Tiago, e aí eu respondi para ele que é preciso humildade, porque humildade vem de humus. Humus é terra, reconhecimento de que se é pó, portanto incompleto e imperfeito, né? Nesse sentido, é como se eu possuísse a verdade, ou a minha verdade, você que está me ouvindo possuísse a sua verdade, enfim. E aí precisaríamos problematizar isso a partir de alguns pensadores, de alguns filósofos, por isso que o tempo é pouco. E é como se não fosse possível ninguém dizer verdade alguma. Aí eu acho que é um equívoco nesse sentido. Porque mesmo na condição de humus, mesmo na condição de humildes, podemos emitir algumas ditas verdades, desde que tais verdades sejam construtivas e, de certa forma, não sejam voluntariamente deformadoras da realidade e do logos que habita no outro, entende? Ao contrário, que valorize e tente dar conta de entender a realidade que nos cerca. Tanto que eu posso ter uma dita explicação sobre algo, e o Rodrigo, ou você, Juliana, ou Arthur, pode ter outra completamente diferente. Nós então podemos, talvez, mensurar qual seja a verdade mais verdadeira, mas podemos dizer que os três, se forem consigo sinceros, buscam a verdade que sempre nos escapa. A mentira, me parece que intencionalmente ou voluntariamente, tenta se distanciar dessa busca ou atrapalhar aqueles que se lançam a esse desafio. Então, assim, mesmo na condição de humanos, mesmo na condição de humus, mesmo na condição de humildes, eu acho que é possível fazer uma diferenciação entre essa busca e essa tentativa de gerar desinformação, confusão e outras coisas afins que o nosso tempo se apresenta, ou que o nosso tempo tem apresentado assim de maneira tão pontual, né? Porque aquele que erra é diferente daquele que, entre aspas, mente, né? Porque o que erra não o faz com a mesma, não é intencionalidade o termo, né? Não o faz não o faz da mesma forma daquele que mente querendo desocultar ou não possibilitar uma aproximação com a verdade enquanto tal. Mas essa é uma questão também que a gente pode debater filosoficamente, porque a verdade existiria, ou você está propondo uma metafísica, ou a verdade estaria metafisicamente para além das nossas construções discursivas, enfim. Só que não há tempo aqui para isso. Eu até gostaria de aproveitar, é brincadeira isso, lógico, né? Convidar o Rodrigo, convidar o Tiago também para a gente formar outra live para discutir só essas questões, né? Eu não sei. Então, assim, a resposta à pergunta do Tiago é meio que imprecisa e incompleta, mas é uma resposta que eu considero possível de ser dada ante a esses tempos onde reina a desinformação e a insegurança que nós temos experimentado. Guilherme, a sua fala final me inspirou aqui a ler um trecho para a gente finalizar efetivamente a nossa live. É um trecho de de uma fala do Paulo Freire, que é, enfim, um livro publicado enquanto entrevista, uma conversa entre o Paulo Freire e o Antônio Faundes, que se chama Por uma Pedagogia da Pergunta, e que diz o seguinte: a existência humana é, porque se fez perguntando, a raiz da transformação do mundo. Há uma radicalidade na existência, que é a radicalidade do ato de perguntar. Radicalmente, a existência humana implica assombro, pergunta e risco. E por tudo isso, implica ação, transformação. Então, acho que essa fala, né, esse trecho realmente dá o tom do debate, né, que a gente tentou travar aqui. E ficamos por aqui, agradecendo muito a participação de todos e agradecendo muito a comissão organizadora da SACEP. Muito obrigada, é verdade, Leila, Marília e Patrícia, muito obrigada
por estarem aqui com a gente durante todo esse tempo.